tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Teu perdão é completo, teu perdão é completo. Ele sara minha alma, sara minha alma. Teu perdão é completo, teu perdão é completo. Ele sara minha alma, sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa. Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde
prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmão. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, Senhor. Doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, Senhor. Provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Santo Espírito, bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. Paz do Senhor, bom dia a todos. Que o Espírito Santo possa inundar o nosso coração. Estamos aí numa maratona. A gente já
trouxe uma devocional que foi transmitida aqui pelo Facebook. Já está no YouTube, já enviei para muitos contatos pelo WhatsApp. E agora aqui a gente está em mais uma live, que é a live das 9 da manhã de domingo. Quero mandar um beijão aí pro pessoal que está com a gente. A Karina, a minha tia Bizinha. Tem gente que está aí na maratona. A tia Bizinha esteve conosco de manhã. João Holanda esteve conosco de manhã, também está aqui conosco. Mandar um beijão aí pro pessoal que estiver na sala de vídeo da Daniela e da Karina. E aproveitar esse tempo para orarmos. É domingo, seja segunda, seja terça, sempre somos carentes de orarmos. E aqui a gente tem a possibilidade de fazer isso juntos, unidos. A gente se juntar, unir forças em buscar, em se aplicar em buscar o nome do Senhor. Tá bom? Vamos orar, Pai. Hoje é domingo e queremos celebrar o Teu nome nesse dia. Hoje é domingo e queremos nos entregar mais diante do Teu santo altar. Ó Deus, nós amamos as nossas famílias, amamos os nossos parentes e amigos e queremos que a bênção do Senhor repouse sobre os nossos. Viemos, ó Pai, pedir proteção, pedir renovo da Tua unção sobre a nossa vida, fortalecimento para continuarmos a jornada. Queremos, Pai, Te agradecer pelo dom da vida que foi renovado em nós. Queremos Te agradecer, Senhor, porque a vida está em nós e há uma missão a ser cumprida. Ó Deus, que o Senhor possa se revelar à nossa vida por intermédio do Teu Espírito Santo, nos ensinando o caminho, nos direcionando, quebrando barreiras. Ó Pai, se existir alguém preso a alguma coisa e não está conseguindo ser liberto por si mesmo, ó Pai, quebra grilhões nessa manhã. Ó Pai, que a nossa mente seja desconfinada e possa se abrir para a verdade que é Jesus, para a palavra do Senhor, para o projeto de redenção que repousa sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ó Deus, que possamos celebrar o Teu nome pelo sacrifício de Jesus e aproveitarmos esse ensejo, essa abertura que se deu na cruz do Calvário para entrarmos na Tua presença e desfrutarmos de intimidade, de comunhão contigo. Que não fiquemos acanhados, mas com ousadia por causa do sangue de Jesus, entremos na Tua presença, entremos pelos Teus atos com louvor, com adoração, procurando adorar o Teu santo nome e desenvolvermos mais e mais intimidade. Que a Tua palavra venha para o nosso coração e cumpra uma obra aqui dentro, desfazendo as engrenagens do pecado e estabelecendo o Teu reino dentro de nós. E a partir daquilo que receberemos, possamos transbordar para dentro de nossa casa, para fora dela, por onde passarmos, queremos exalar o bom cheiro de Cristo, que nessa manhã possamos ser impregnados pelo cheiro de Jesus, do Evangelho em nós, e assim possamos exalar esse bom cheiro por onde passarmos. Que haja em nós esse cheiro de vida, que haja em nós o cheiro do amor, que haja em nós esse espírito que traz a paz, que pacifica o nosso coração. Que seja uma manhã abençoada, que seja um dia de reconciliação, que seja um dia de liberação de perdão, que seja um dia de iniciarmos projetos que agradem o Teu santo nome, que seja um dia de cumprimento da Tua vontade dentro e fora da nossa casa, no nosso coração, que seja um dia de edificação, de crescimento na Tua presença, que seja um dia de fortalecimento para batalharmos e combatermos o bom combate, que sejamos vencedores nos aplicando em nos prostrarmos diante de Ti, para estarmos de pé diante dos homens, fazendo a Tua vontade e vendo o Teu poder e graça se manifestar em nós e através de nós. Nós assim oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu tenho uma mensagem hoje que se chama Pincéis Quebrados. Eu estou dando um título para essa mensagem
que se chama Pincéis Quebrados, e eu quero ler um texto com você que está em Juízes, capítulo 16. Eu vou ler a parte final desse capítulo e vamos iniciar a leitura pelo verso 28. Hoje eu quero falar sobre uma personagem bíblica que é pouquíssimo falada, mas muito conhecida. Eu quero falar um pouco sobre Sansão e o que a experiência desse homem tem a comunicar à nossa fé. Quero que você se coloque no lugar de Sansão e aquilo que a palavra falar sobre o servo, Sansão, possa falar ao teu coração, te ajudando a desenvolver a sua fé no Senhor. Bom, eu vou abrir aqui o texto. Eu peço que você acompanhe a leitura de Juízes capítulo 16. E eu vou ler aqui a partir do verso 28. Vou ler na versão da Bíblia Mensagem, uma versão que tem uma linguagem contemporânea. Sansão foi posto entre duas colunas e ele pediu ao rapaz que o conduzia: ponha-me onde eu possa tocar as colunas que sustentam o templo, para eu poder me apoiar nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres, e todos os líderes filisteus estavam ali. Havia pelo menos 3.000 pessoas olhando para Sansão. Nessa hora ele suplicou ao Eterno: Senhor Eterno, atenta para mim outra vez, eu imploro. Dá-me força mais uma vez. Deus, como um sopro de vingança, permite que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Sansão alcançou as duas colunas centrais que sustentavam o templo e as empurrou com o braço direito, e com o braço esquerdo ele gritou: que eu morra com os filisteus. E empurrou as colunas com toda a sua força. O templo desabou sobre todos os líderes e sobre o povo que estava ali dentro. Sansão matou mais pessoas em sua morte que durante toda a sua vida. Palavra do Senhor para nós nessa manhã, que Ele mesmo nos edifique por intermédio do seu Espírito Santo. Deixa eu falar algo para você nessa manhã. Sansão nasceu para ser um herói. E pouca gente se atreve a falar da vida de Sansão numa pregação, porque o texto sobre a vida de Sansão parece terminar muito mal, parece culminar com um fracasso. Mas eu quero te mostrar nessa manhã que não é bem assim. Estamos numa sociedade que nos leva a pensar sobre parâmetros de sucesso e fracasso. A gente vive procurando não fracassar, a gente vive querendo ser bem-sucedido, porém, muitas vezes a nossa avaliação sobre o que é fracasso é falha, assim como muitas vezes a nossa avaliação sobre o que é sucesso também fere a visão de Deus sobre o assunto. Nós gostamos de falar, e as crianças são ensinadas sobre a força de Sansão. A gente gosta de falar sobre aquilo que a gente fez que demonstrou nossa força. Você gosta de ser forte. A Alessi é uma mulher forte. A Isilda é uma mulher de fibra. A Daniele é uma guerreira. E aí nos nossos círculos familiares, as pessoas com as quais nós convivemos, muitas vezes são agraciadas por narrativas nossas que vão declarar, expressar aquilo que somos, a força que temos. A gente gosta de ser forte, a gente tem predileção a ser forte do que sermos fracos, do que nos mostrarmos fracos. Porém, quando está na nossa mão, quando as situações estão sob nosso controle, não poucas vezes, muitas vezes, o nosso orgulho
é capaz de sobrepor aquilo que é a graça de Jesus na nossa vida. Eu vou dar um exemplo para você e você vai entender exatamente o que eu quero dizer. Eu temo mais motoristas experientes do que motoristas recém-carteirizados. Um motorista que acabou de tirar a carteira de motorista, que se habilitou a dirigir um carro, ele ainda teme perder, porque tudo começa com apenas uma permissão para dirigir. E se houver qualquer tipo de infração que incida sobre esse iniciado a habilitação, pode incorrer na trajetória dele como motorista e encerrar antes mesmo de começar. Então, uma pessoa que pega uma carteira de motorista e ela aprendeu a dirigir há pouco, ela está muito atenta às leis, às regras, à possibilidade de infração. Ela presta atenção nas pessoas, ela coloca o cinto de segurança, ela procura vigiar para não infringir regras. E o que acontece com o motorista experiente? Ele é capaz de beber, ingerir bebida alcoólica e ainda assim dirigir. Ele é capaz de dirigir e não prestar atenção a detalhes porque já está acostumado. Ele é capaz de abusar e muitas vezes forçar uma ultrapassagem que é perigosa e arriscada. Então eu dou preferência muitas vezes a uma pessoa que aprendeu a dirigir há pouco tempo e é uma pessoa cuidadosa do que uma pessoa experiente que deixa de ter cuidados, se arrisca porque acha que sabe demais. Nós precisamos de muito mais humildade do que essa experiência que traz com ela o orgulho. A gente não está incentivando a ignorância. É ótimo que a gente seja experiente naquilo que a gente faz. O que a gente não pode se tornar é, por causa da nossa experiência, orgulhosos. Ah, eu já sei. E aí, no caso de Sansão, eu estou diante de uma pessoa que era forte, que era notável, que fora criada. Sansão foi o último juiz de Israel, foi um homem que cresceu para gerir toda uma nação. E aí o que acontecia? Ele tinha atos poderosos e as pessoas o referendavam como um homem bravo, guerreiro, forte, poderoso. E o que aconteceu? No momento final, né, no quadrante final da vida de Sansão, ele foi traído por Dalila, revelando o segredo da sua força, e ali ele se vê preso e tem os seus olhos vazados. A minha carne, esse é o segredo meu e seu. Quer que eu conte o seu segredo? Eu vou contar o seu segredo. A sua carne pode trair você. A minha carne é capaz de destruir a minha vida. E sabe quando é que nós somos vitoriosos? Quando nós morremos para o mundo e nascemos para o Senhor Jesus. A sua carne joga contra você, a minha carne milita contra mim, tudo que minha carne quer é me derrubar. Sansão, ele descreve a sua força como quem se gaba por aquilo que tem. Mas não tomou conta, não foi capaz de vigiar a sua força porque não atentou para as suas fraquezas. E é uma coisa que é muito importante comentar. Muitas vezes a gente tem uma atitude machista de pensar que a culpa da traição foi de Dalila porque o seduziu. Não, Dalila é apenas um símbolo da nossa carne. Foi Sansão que foi fraco. Foi Sansão que foi fraco. Ele não foi enganado por outrem, ele foi enganado por si mesmo. Porém, quando ele está no momento final, irreversível, ele faz uma oração a Deus. Ele diz: dá-me forças mais uma vez. Irmão, irmã, diante do que somos, não há outra oração a ser feita. Precisamos pedir ao nosso Senhor
que nos dê mais uma chance. Domingo, 25 de outubro, Deus está nos dando mais uma chance. Os nossos olhos ficaram vazados pelo nosso pecado. Todos nós pecamos e carecemos da graça do Senhor Jesus. Só nos resta uma coisa a fazer, a nos voltarmos para Deus, pedirmos uma nova chance e fazermos desse dia que se chama hoje uma possibilidade de matarmos nossa carne e de lutarmos contra o pecado. Aqui eu tenho os filisteus e aqui eu tenho a minha própria carne. Sansão morre e a Bíblia diz que no final da sua vida, nesse último ato, ele matou mais filisteus do que durante toda a sua história. O maior feito da nossa vida é negarmos a nós mesmos para que o nome do Senhor Jesus cresça em nós e seja glorificado. Importa que ele cresça e eu diminua, João 3,30, e eu quero te dar um outro versículo para que você compreenda esse argumento, para que você compreenda o que é que nós estamos falando, qual é o propósito do que nós estamos falando nessa manhã. João 12, 24 a 26 diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só. Mas se morre, produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem não faz conta da sua vida neste mundo, há de guardá-la para a vida eterna. Se alguém me servir, siga-me. E onde eu estiver, estará também aquele que me serve. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Você está entendendo onde é que eu estou querendo chegar? Você está entendendo que esse versículo está falando sobre você também? Que quando você topa o desafio de renunciar à sua própria vida para que a vontade de Deus ela se manifeste, você passa a frutificar muito. A Bíblia diz que Sansão, a maneira como o texto descreve o que aconteceu, ele chamou pela sua morte, sabendo que não faltava muito. Ele estava diante de uma plateia que estava ali para zombar. Zombar da fraqueza dele. Nós estamos diante de um mundo que conspira contra. Estamos diante de um fluxo contrário à vida. Tudo aquilo que o mundo quer é matar Jesus dentro de nós. Tudo aquilo que o mundo quer é que a gente ceda às paixões da carne e com isso destrua a nossa história. Mas houve discernimento no momento final de Sansão a ponto de ele dizer: bom, me leva ali, eu estou cego, eu não estou conseguindo enxergar, me leva ali onde estão as pilastras. E aí ele ora a Deus para que ele tenha a força de derrubar as pilastras, sabendo que ele ia morrer junto. Sabe o que eu quero dizer para você nesse domingo bonito que está fazendo aqui em Itaipuaçu? Você tem que morrer junto com os filisteus. Não é para você matar ninguém, não é para você ter ódio e rancor contra ninguém. Os filisteus estão tipificando o curso desse mundo que tem que morrer. E você tem que morrer junto para que Jesus possa nascer. A alegria do evangelho em nós é declararmos a uma só voz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a nossa vitória. Então Sansão não está narrando a história de um fracassado. Ele está falando sobre o seguinte: a nossa carne tem que morrer mesmo. O fim da história tem que ser esse mesmo. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus até que ninguém viu mais Enoque. Nós precisamos andar tanto com Deus a ponto de ninguém ver mais o Carlos, o Dione, o Eduardo, a Karina e ver Jesus em você. As pessoas vão olhar para o Carlos e vão ver Jesus. As pessoas vão ver para o Eduardo, para a Sabrina, para os filhos e vão falar: eu estou vendo Jesus ali. As pessoas vão olhar para o Dione e família, esposa, e vão falar assim: não, eu estou sentindo o aroma de Jesus. Não queira ser exaltado como Sansão foi no início. Queira glorificar o nome de Jesus como o nome do nosso Senhor foi glorificado no final da vida de Sansão.
Deus foi glorificado na morte daqueles filisteus que intentavam contra a obra de Deus. Foi muito mais frutífero o final de Sansão do que seu início. Você dá fruto quando você reconhece suas fraquezas. Você dá fruto quando você sabe que não enxerga espiritualmente, mas pela fé você crê na ação poderosa de Deus na sua vida, que te dá força. Mas essa vez, é um dia de cada vez. Esse é o dia que o Senhor fez. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então o tempo é hoje. Não precisa se preocupar com o passado, não precisa se preocupar com o futuro. É viver o dia de hoje e pedir essa chance para Deus. Se agarre ao dia de hoje como uma oportunidade que o Senhor está entregando nas suas mãos, de você ser fortalecido e com essa força de Deus em você, com a manifestação do poder de Deus na sua vida, através da sua vida, os pilares da morte, do pecado, serem destruídos e aniquilados. Com a sua vida, você vai quebrar esses pilares que sustentam o império das trevas. A Bíblia diz que ele nos transportou do império das trevas e nos levou para o reino do seu amor. Então o principado das trevas ele é destruído quando a gente topa esse desafio de fazer a oração: Senhor, dá-me força mais essa vez e eu vou quebrar esses pilares, essas pilastras vão cair e eu vou morrer junto. Quem de nós sai perdendo quando morre e deixa Jesus prevalecer? Nenhum de nós. E é conforme lemos, quem se apega à vida vai perder. Se você se apegar às coisas dessa vida, você vai perder. Mas se você se apega a Deus, ainda que você morra, ainda que você precise renunciar à sua própria vontade, ainda que você precise negar a você mesmo, o nome de Deus é glorificado e a sua vida é abençoada, edificada na presença do Senhor. Nós não estamos nessa para que o nosso nome apareça. Nós estamos nessa para que o nome de Jesus seja glorificado. A gente vê textos no livro dos Juízes que vão mostrar a valentia, a força, a pujança, o poder e com ela a jactância ou orgulho. Um espírito que se gaba diante dos outros, porque Sansão quebrou, com uma queixada de jumento, ele matou 1000 filisteus. Não queira ser exaltado por aquilo que está nas tuas mãos, para que as pessoas te reconheçam. Muitas vezes a gente sente falta disso e se torna carente do reconhecimento das pessoas. Mas o maior reconhecimento que podemos receber é de que vamos morrer junto com as pilastras do pecado, da carne, da concupiscência humana. Nós não perdemos absolutamente nada. Nós não estamos diante de uma história de fracasso. Precisamos entender melhor o que é sucesso. Precisamos compreender melhor o que é fracasso. Fracassar é não reconhecer sua fraqueza. Fracassar é não identificar que você e eu somos frágeis, vulneráveis e temos os nossos olhos vazados. A gente não enxerga a realidade espiritual a menos que o Senhor nos mostre e a gente só enxerga pela fé. Eu não estou vendo, mas Deus faz com que seja testificado no meu coração através do Espírito Santo aquilo que vai acontecer. Então eu creio. Talvez no domingo, que se chama hoje, 25 de outubro de 2020, a gente não vai ver. Mas o Espírito Santo vai nos levar a sentir e nessa sensação, muito mais do que apenas sentir, vamos colocar os nossos pés pela fé e passo após outro vamos caminhar naquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos ser conduzidos às pilastras que estão destruindo nossa vida. Muitas vezes o nosso viver fortalece pilastras da carne, do pecado, do orgulho. Isso Deus quebra. Para que não dizer que nessa pandemia muitos estão sendo quebrados, muitas estruturas estão sendo desfeitas para que a gente confie somente no nome do Senhor.
Somente no nome do Senhor que nós devemos confiar. E se a gente não vive, por vezes, situações adversas como essa que estamos atravessando no ano de 2020, a gente não se dá conta que o trigo tem que morrer para que possa frutificar. Muita gente elogia o seu currículo, muita gente fala, poxa, como você estudou, como você tem aptidões. Não se fie nisso, porque isso não é a sua garantia. Podemos ter, jamais vamos cultuar a ignorância, podemos nos aplicar naquilo que fazemos, mas não podemos jamais deixar de depositar a nossa confiança no Senhor, crendo que é quando Ele age, é quando Ele é glorificado que nós somos tremendamente abençoados. Que história triste se a gente pensa que um homem confiou em si mesmo e foi traído por uma frágil mulher que apanha o seu segredo e o denuncia destruindo sua vida. Mas que história bem-sucedida se a gente entende que no último período de vida daquele homem ele compreendeu que não poderia confiar na sua força, mas precisava se aplicar humildemente em se prostrar diante do Senhor e fazer essa oração: dá-me forças mais uma vez. Nessa manhã, eu faço um apelo a você, que você também faça essa oração. Precisamos fazer essa oração pedindo forças ao Senhor mais uma vez e que sejam destruídas as cadeias do pecado que fortalecem o nosso orgulho para que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, nós oramos a Ti para que os pilares, as pilastras que nos apegam e nos envolvam com esse mundo sejam quebradas. Que possamos declarar: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que a nossa maior alegria seja Jesus ser glorificado, Jesus crescer e nós diminuirmos cada vez mais. Ó Deus, que possamos ver que temos sido pincéis quebrados, que o Senhor tem usado, que tem nos ajudado a sermos usados por Ti. A obra é Tua, a arte é Tua, somos apenas pincéis quebrados. Nos ajuda a compreender humildemente isso e que o Teu nome ele seja exaltado. Essa é a nossa oração nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Deixa eu mandar um beijão aqui. A Andréia, de Recife. Mandar um beijão para a Andréia Ferreira, que está lá em Recife. A Joanira Santiago, que está em Nova Friburgo. O pastor Daniel Lira, que está em Fernando de Noronha, Pernambuco também, né? Bruno Santos, que está em Copacabana. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Célia, que entrou depois, pode recuperar essa live retroagindo aí. Mandar um beijão também para o Eduardo, que pintou por aí do meio para frente. Dizer que essa mensagem ela pode ser encontrada depois no YouTube. Esse vídeo vai ser subido para lá. E se você desejar, você pode compartilhar essa mensagem. Se trouxe uma bênção, se te edificou, possivelmente vai fazer uma obra também na vida de outras pessoas. Eu te agradeço pela sua participação, a participação de todos vocês aqui conosco. Dizer a Joanira que nós vamos estar em oração pela família dela também, tá? Assim que acabar a live aqui, nós vamos orar pela sua família, tá bom, Joanira? E eu encontro vocês logo mais, aqueles que puderem, se for oportuno para você, às 20 horas nós teremos uma nova transmissão por aqui. Tá bom, gente? Um beijão. Deus abençoe vocês.